Ora, então, boa tarde. Vamos então dar início à reunião. Hoje, com esta facilidade do webinar, que pode retirar realmente pessoas da sala, mas o que nos interessa é que elas possam participar e estamos a gravar, esperando que depois vamos colocar no site do Instituto de Qualidade e Segurança do Alimento para outras pessoas poderem ver rapidamente tudo a reunião do fórum e assim estimular a discussão. É isso que é um fórum e este da qualidade da segurança do medicamento foi natural porque é o tema da OMS do Dia da Segurança do Doente. E na campanha da OMS pede realmente que se divulguem as ações que vamos tendo e, além destas ações, como a do fórum, pede também que se iluminem monumentos icónicos. Nesse sentido, dirigi a solicitação ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra para iluminar no dia 17 de setembro o Convento de São Francisco. E ao Sr. Reitor, ao magnífico Reitor, pedimos para iluminar a Torre da Universidade e assim nos podemos inscrever também a nível mundial como sendo elementos ativos e participantes na segurança do medicamento. Nós temos uma longa história e eu tive a felicidade realmente de poder reunir 3 pessoas que têm uma larga experiência para falar do assunto. Tal como o vídeo que estava a passar, que é da campanha da OMS, podem encontrar no site do Instituto, eles começam logo por dizer que a responsabilidade da segurança do medicamento é de toda a gente. Portanto, desde o fabricante até o consumidor, até o doente, toda a gente. E por isso nós convidamos o professor Batel Marques, que é a Autoridade Nacional sobre Farmacovigilância e que é extremamente importante. Nós hoje beneficiamos da farmacovigilância de uma maneira extraordinária e continua a ser um momento essencial para detectarmos os problemas dos medicamentos. Acho que não é preciso estar a recordar, por exemplo, o que foi a talidomida, que depois passou a ser utilizada. E, portanto, neste momento é utilizada, mas com um grande controle e em casos necessários. A questão de eliminar os medicamentos que fazem mal é que depois eliminamos os medicamentos que são precisos. E eu aos meus alunos costumo dizer que um dos medicamentos mais utilizados e de venda livre é aquele que representa um dos medicamentos que tem uma hepatotoxicidade que toda a gente sabe, que era mesmo o responsável pela principal causa de transplantes hepáticos urgentes no Reino Unido. Porquê? Porque lá o paracetamol, estamos a falar do paracetamol, era vendido em boiões como se fossem NMs. E, portanto, nós não tínhamos outras coisas, nós cá vamos tendo outras coisas e quem está ligado à agricultura sabe-se que o paraquat está proibido, mas toda a gente arranja paraquat. E depois já há problemas gravíssimos. Portanto, o paracetamol é um medicamento seguro desde que respeitado as diversas indicações e as contraindicações e as doses. Portanto, o problema da farmacovigilância de detecção dos efeitos secundários é extremamente importante e pode ser, quer por um medicamento mal feito, quer deteriorado, ou então é assim naturalmente. Eu, por acaso, não beneficiei de um dos medicamentos e de uma das histórias da farmacologia, que foi o minoxidil, que foi utilizado para a hipertensão arterial e que se viu que, afinal, fazia crescer o cabelo. Eu já não fui a tempo. Depois, vamos ter a doutora Beta Isabel, realmente, que é uma farmacêutica também icónica deste país, que tem pugnado pela defesa dos farmacêuticos
E eu acho que é muito importante porque o farmacêutico tem um papel essencial. Muitas vezes o doente é capaz de não explicar ou não questionar o médico, mas com o farmacêutico tem essa à vontade e muitas vezes até se aconselha com ele, e é essencial não só nessa interação, mas também no seu controle. E a doutora Edith Isabel, que foi diretora da farmácia do ZUC, onde realmente existia também um laboratório que assegurava a existência de medicamentos que já não eram produzidos no mercado. E nós hoje temos isso, e ainda agora estamos a passar por uma situação em que um medicamento que não tem similar, não tem, está em falta no mercado, porque o laboratório não contava com a venda que ele teve. E isto porquê? Porque as ações que ele tem, e estou a falar do semaglutide, que é um medicamento para a diabetes, mas que afinal descobriu que faz emagrecer as pessoas. E então o laboratório, a Novo Nordisk, ficou sem medicamento. Isto é uma coisa gravíssima, eu nunca pensei que a Novo Nordisk conseguisse, mas também compreendo, quer dizer, que se muitas pessoas começam a utilizar, há esgotamento do mercado e esta volatilidade do mercado, então a nível europeu, com as transferências é muito mais complexo. Portanto, é preciso que ele exista. Mas se nós hoje temos aumento da longevidade, é porque temos bons medicamentos e conseguimos realmente viver uma vida bastante melhor e de qualidade com esse medicamento. Por isso, depois temos ainda uma outra pessoa, que é o Dr. João César Santos, que é médico de clínica geral, com larga experiência, neste momento já na situação de reformado, mas reformado de médico, mas passou a ser ativo como doente. E isto é totalmente diferente, quando a pessoa passa a ser doente e deixa de ser médico, vê o outro lado da questão. Mas ele não só isso, tem experiência e tem histórias muito boas sobre realmente aquilo que se passa, porque em Portugal a galinha do vizinho é sempre melhor que a nossa. E, portanto, o medicamento que o médico prescreveu é capaz de fazer mal, mas aquele outro não se sabe se tal como é que faz bem. Por isso, eu pedia ao professor Natal Marques se pudesse dar o pontapé de saída à reunião e nos falasse sobre o seu tempo. Obrigado. Com certeza, por favor. Completamente à vontade. Talvez aqui, por causa da câmara e da gravação. Informalmente, tem que ser aqui, não é? Para ser. Está Sim, aqui, câmara. exato. Bom, muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Professor Rui Marcos Santos e agradeço o gentil e honroso convite que me dirigiu a todos os tipos inesperado. Foi um prazer revê-lo e creio que é com muito gosto e que nos coloca que estou aqui e que nos coloca uma responsabilidade enorme. Muito obrigado, bem acho. Cumprimentava a doutora Odete Isabel e tenho alguma dificuldade em ser alguns comentários. Porque a doutora Odete Isabel foi das pessoas que a minha vida me formatou. Não apenas sob o ponto de vista técnico, enquanto docente da Faculdade de Farmácia à altura, mas também sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista cívico, e penso que eu pessoalmente e os farmacêuticos muito devem. E é um prazer, uma honra estar aqui com a doutora Odete Isabel e depois João César Santos já não nos víamos há muito tempo. Cumprimento, é um prazer partilhar aqui este bocadinho. E, obviamente, a todos que estão presentes. Está aqui o Dr. Luís Miguel Santiago, que não sabia que estava aqui, eu não tinha visto um presente especial para ele, para avisar, o professor da Escola de Tecnologia de Saúde. Muito bem. Deram-me 15 minutos, eu vou tentar cumprir o tempo. Eu ia até às 6h30. A farmacovigilância, vamos dar dois aspectos históricos. A segurança, o problema da segurança dos medicamentos não se coloca há muito pouco tempo, coloca-se há muitos anos. Provavelmente foi um dos responsáveis dos primeiros estudos com delineamento experimental.
foi a comparação entre os dois anestésicos gerais de inalação feito na Alemanha, para avaliar a incidência de hepatite tóxica pelos anestésicos. Mas o acidente que é marcante, ou mais marcante, deu-se nos anos 30 do século passado, século XX, nos Estados Unidos da América, quando faleceram cerca de 100, 120 crianças devido ao excipiente de um xarope sulfonilo que tinha metilanoidal glicol. E qual é a relevância disto? Isto terminou, sem irmos aos detalhes, a criação da Food and Drug Administration, mais daqui. Ou seja, a primeira questão que devemos, da mensagem que devemos levar para casa, é que todo o edifício regulamentar e regulatório dos medicamentos surge por questões de segurança, não surge por questões de eficácia. O Sr. Professor, o Rui Marcos Santos referiu a legislação da talidomida. E é curioso qual é a relevância que tem, para o impacto negativo, deletério que teve. O acidente é um acidente que acontece na Europa, e quem toma a atitude, a resposta, são os Estados Unidos. E o que é marcante na monitorização das coisas dos medicamentos? É que os Estados Unidos criou o primeiro sistema de farmacovigilância, com base na experiência negativa que a Europa teve. O que foi esse sistema de farmacovigilância? Foi um sistema de notificação espontânea, voluntária, de suspeitas de reações adversas a medicamentos. Posto isto, depois havia muitas histórias a contar. E poderíamos também, mais atrás, até ao Código da Hammurabi quase. Mas a farmacovigilância tem estes dois pontos no tempo e evoluiu com a criação obrigatória pela então Comunidade Económica Europeia de sistemas nacionais nos Estados-membros de farmacovigilância. Os objetivos eram e são identificar efeitos adversos dos medicamentos, prevenir a iatrogenia medicamentosa, identificar fatores de risco para as reações adversas a medicamentos. Podemos fazer este sumário pequeno. Agora, com este pequeno sumário. Há um outro aspecto que eu considero relevante, muito relevante para a nossa discussão. Foi uma decisão tomada na Europa, mais tarde nos Estados Unidos, foi os doentes e os cidadãos em geral poderem notificar suspeitas de reações adversas que estavam apenas circunscritas, primeiro aos médicos, depois aos médicos e outros profissionais da saúde e que se generalizam. Estudando alguns problemas técnicos, eu vou entrar aqui num pequeno detalhe, que é a questão da imputação de causa letal. A notificação feita por um doente, que nós temos de saber distinguir quando a recebemos, porque há notificação feita por um doente quando o doente é médico, ou o doente é enfermeiro, ou o doente é o farmacêutico, ou o que for. E, portanto, faz descrições relativamente detalhadas, onde se nota que não é um leigo. Mas esta mudança do sistema foi muito importante. E foi importante, eu já à frente irei dizer porque é que é importante. Houve efeitos adversos que não eram clinicamente valorizáveis e que foram incorporados no acesso na reavaliação da relação de benefício risco especificamente. Como, por exemplo, visão turva em relação às estatinas, que a gente conhece. E que isto foi identificado pelos doentes ao longo de anos, até que teve de se fazer a avaliação clínica, a avaliação científica, e foi identificado, de facto, no senhor horizontal. Os sistemas eram insuficientes. A evolução dos sistemas de farmacovigilância tem, para além deste aspecto, tem um outro. Foi assumir, por parte dos reguladores, e particularmente pelas duas maiores agências de medicamento mundiais, a Agência Europeia de Medicamento e a Agência Norte-Americana de Medicamento, a FDA, assumir um comitê especializado em paralelo com os comitês da qualidade, da segurança e da eficácia dos medicamentos. Foi o PRAC, o Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, e que é em par com um outro conjunto de medidas que deram um salto qualitativo brutal na farmacovigilância. Uma delas que nós passamos um bocadinho por cima são os PSUs, os relatórios periódicos de segurança. Os PSUs têm uma inovação enorme.
é que proteja a iatrogenia identificada, independentemente da causalidade atribuída à exposição populacional. Por conseguinte, permitem, nós temos que ter um crescimento da prevalência de uma dada reação adversa. Portanto, varia à suspeita de um sinal de segurança. Mas se o crescimento da exposição populacional é materializado em pessoa zero, medicamentos são tomados como uma toma única, o mesmo medicamento, uma substância ativa, mas pode ser para a vida toda. Portanto, há uma métrica epidemiológica que é pessoa N, mas se cresceu, se aumentou muito o valor de pessoa N e aumentou a iatrogenia, o balanço pode-se manter igual, portanto não há nenhum problema. Os pessoas, portanto, fatores de segurança, a grande inovação é proteger toda a informação disponível sobre a iatrogenia, seja ela proveniente da notificação espontânea, seja ela proveniente da publicação, com a exposição populacional. Este é o segundo aspecto da criação do PRAC, estamos a falar numa fase mais recente. O terceiro aspecto foi a criação e a adoção por parte da União Europeia de um esquema que os ingleses já tinham desenvolvido nos anos 70 do século passado, que é a monitorização adicional de segurança, que é em preto e negro invertido. Significa que este medicamento se conhecem insuficientemente os dados de segurança e, portanto, necessita de monitorização adicional. O que acontece é que todos aqueles que estão envolvidos, doentes, prestadores de cuidados, médicos, etc., têm a obrigação de notificar tudo aquilo que aconteça. E aquilo que aconteça, não só que é desconhecido, mas também aquilo que aconteça sendo conhecido, significa um aumento da prevalência, um aumento da gravidade, um aumento da... Este foi uma ferramenta fundamental, postas em conjunto, permitiram que nós tivéssemos, em 2009, retirado do mercado cerca de 50 medicamentos, alguns dos quais estavam há 50 anos no mercado. O Optinol, por exemplo, uma data de cabeça. E, portanto, foi um bocadinho uma limpeza que se fez. Criaram-se regras, havia estritas e regras apertadas, e nós hoje vemos que não há felizmente, grandes acidentes de segurança de medicamentos. Comparando com aquilo que existia há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos atrás. Quando falamos em segurança de medicamentos, temos de ter uma visão retrospectiva e perceber que há 3 barreiras de segurança. A primeira é a segurança, que é a mesma segurança pré-clínica, ou farmacotoxicológica. E essa elimina muito potencial de utilidade do medicamento. Depois temos a segurança clínica. A segurança, ainda na fase de comercialização, que é avaliada no custo dos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos são fundamentalmente eficazes, a segurança é avaliada. E procura-se aqui decisivas forçadas, que é o Suspected and Expected Serious Adverse Reactions. E o medicamento tem um sucesso, tem um problema muito sério para ter uma mais. Depois temos ainda, portanto, esta é a segunda fase, depois tem a fase de pós-comercialização farmacogénica, que eu vindo a falar. Mas há aqui um outro aspecto que é muito importante. O Sr. Professor referiu a talidomida, e é um exemplo muito feliz, porque criaram-se para os medicamentos para os quais a iatrogenia conhecida pode ser evitada a obrigatoriedade da existência de plano de gestão de risco. Ou seja, nenhuma mulher em idade fértil pode engravidar e ter um plano de gestão de risco se estiver a fazer a talidomida para outras indicações, como por exemplo uma multa, porque ela tem 7 indicações aprovadas concretamente deste ano. Portanto, tomamos outro instrumento, outra ferramenta, que são os planos de gestão de risco. E depois temos uma outra coisa que são os estudos básicos, que é o Post-Authorization Safety Studies. Ou seja, hoje, na realidade, isto não decorre estritamente da lei, mas decorre de alguns regulamentos. Todos os medicamentos estão sujeitos a um plano de gestão, a um estudo de avaliação de segurança pós-comercialização, pelo menos por 22 anos. E se for considerado uma inovação terapêutica, melhor. Mais, o próprio titular da AE pode ser obrigado a conduzir o estudo
Sempre, se não o conduzir, se não o conduzir, ou se o conduzir, os resultados forem desfavoráveis, a AM é suspensa. Fazemos a figura de uma AM provisória. Se juntarmos, concatenarmos tudo isto, vemos que temos barreiras que dificultam muito a possibilidade de termos iatrogenia, particularmente iatrogenia. Mas não devemos esquecer uma coisa. Aqui até hoje não houve nenhum medicamento que fosse introduzido no mercado que não viesse a ter uma reação adversa grave que era desconhecida no momento em que ele veio a ter no mercado. Podíamos ter aqui uma história muito grande para isto acontece, e acontece essencialmente por falta de poder estatístico dos ensaios clínicos e do seu delineamento, porque são para endpoints de eficácia, não são para endpoints de segurança. A reação adversa grave, que acontece, por exemplo, uma vez em 5 mil expostos, o ensaio clínico podia ter no mínimo 20 mil pessoas. Isto é impossível. Um outro aspecto, agora deixando aqui os componentes introdutórios, e o tempo já vai escasseando, mas um outro aspecto muito importante que me preocupa na farmacovigilância e que me preocupa também com a académica, se me permite, é o seguinte. A farmacovigilância surgiu ancorada no Observatório do Medicamento. E, aliás, nós estamos num seminário que é a segurança do medicamento. E tem vindo a evoluir e tem a evoluir para que a sua centralidade seja no doente. Isto é, o Observatório da Farmacovigilância não pode ser um medicamento. O Observatório da Farmacovigilância tem de ser o doente. E a farmacovigilância vive um bocadinho isolada relativamente a tudo o que é gestão de risco em saúde. Ou seja, não se integra. Esta é uma perspectiva que tem de ser ultrapassada e tem cada vez mais de se integrar nos planos de gestão de risco em saúde. Não pode viver na identificação espontânea neste limbo de onde não sai. O segundo aspecto é aquilo que eu designo de farmacovigilância de segunda geração. Nós hoje temos métricas objetivas e temos trabalhado bastante sobre isso. Se depois quiserem conversar sobre isso, tenho todo prazer, de avaliação da relação de benefício e risco dos medicamentos à escala populacional. Por exemplo, hoje é claro que as estatinas são um fator de risco, mesmo ajustando com outras variáveis, para diabetes. Mas o que é que vamos fazer com isto? Os doentes vão deixar de tomar estatinas para fazer prevenção de diabetes, estamos a aumentar o fator de risco. Por exemplo, as fluoroquinolonas, que não estavam tão identificados com tendinopatia. Em adultos, não é em jovens nem em crianças. Por exemplo, neuropatia óptica com os inibidores da fosfodiesterase tipo 5. E, portanto, são dados que foi a evolução. Foi a criação da farmacoepidemiologia e da farmacovigilância, e há impactos populacionais mensuráveis, objetivamente documentados, cientificamente sólidos, e que nos dizem isto é impacto populacional, mas não nos permitem dizer como é que se vai gerir o doente a partir da identificação deste impacto populacional. E, portanto, o grande desafio que a farmacovigilância agora tem é, o primeiro foi identificado, o segundo é esta questão da farmacovigilância de terceira geração, e o terceiro, mesmo para concluir, é o modo de obtenção de informação. Nós temos bases de dados eletrónicas em saúde que estão imensamente subaproveitadas, eu não diria desaproveitadas. Nós fizemos o trabalho que publicámos no relativamente recente, utilizando dados da consulta da alergologia do Hospital de Santa Maria da Feira. E identificou-se iatrogenia grave. E que não tínhamos, em 4 anos, cerca de 250 casos graves, de acordo com a definição com a Organização Mundial de Saúde, de gravidade. Não havia uma notificação de uma suspeita de reação adversa, cerca de 260, 250 casos. Temos de ultrapassar esta questão de notificação, mas dizia, utilizar as bases de dados que existem, só pô-las a falar, eventualmente adequá-las. E o segundo aspecto é um bocadinho chavão. O outro aspecto é um bocadinho chavão, mas é os dados do mundo real. Nós, por exemplo, temos neste momento a decorrer um estudo que foi interrompido pela pandemia, que tem até um acrónimo engraçado, START-PT, que é estudar todos os doentes que causam um tipo de problema, seguimos até o resto da vida. Com a cardiologia, do nosso hospital, com a Leiria, com a Aveiro e com uma pool de médicos de família de clínica geral. Portanto, e com os italianos, nós desenvolvemos isto conjuntamente aos italianos.
Mas tem uma coisa muito engraçada que é a fundação da anticoagulação. Isso é engraçadíssimo. E já levam, também foi interrompido com a pandemia na Itália. A pandemia no início da Itália investigou a sério. E eles interromperam, agora estamos a reatar conjuntamente aos italianos. Já temos um de Barcelona também para entrar, mas dizia-vos, temos de identificar os dados de segurança do mundo real e depois um desafio interessante, sob o ponto de vista investigacional, que é a extensão na qual os dados de segurança se podem dar de efetividade ou não. E, portanto, dando aqui uma pequena panorâmica em 15 minutos, estou expectante de ouvir aqueles que agora vão falar e depois, no final, se isso houver espaço, conversarmos um bocadinho e responder aos desafios aqueles que a gente sabe responder, aqueles que nós nem sequer temos ideias e aqueles que nós gostaríamos de ver respondido. Sr. Professor, uma vez mais, muito obrigado pelo convite. Não sei se respondi às suas expectativas e bem acho por vossa paciência. Muito obrigado. Obrigado. Então, agora a doutora Bete Isabel fazia a sua comunicação. Muito obrigado, professor. Foi muito bom. Muito bom. Gentileza e amizade. Muito boa tarde. Eu começo por cumprimentar as pessoas presentes. Não contava encontrar pessoalmente aqui tantos amigos, porque isto, afastada 12 anos do hospital, causa realmente um grande ato e, portanto, estou extremamente satisfeita, muito contente, e as minhas palavras, se me permitem, depois destes cumprimentos, que também são extensíveis, claro, àqueles que nos acompanham, são para o Sr. Professor Rui Marcos Santos, que me surpreendeu extraordinariamente com o convite. E que muito me honra, como é óbvio, que me deu um prazer enorme, acrescentado agora pela vossa presença e, fundamentalmente, pela literacia que aprendi agora sobre farmácia, que renovei os conhecimentos sobre farmacovigilância. Obrigada, Sr. Professor Jorge Almeida. Eu estava aqui com uma pequena apresentação e vou pedir desculpa àqueles que me conhecem, mas tem que ser, não é? E começo por quem não me conhece. Para quem não me conhece, eu chamo-me Maria Odete Isabel, sou farmacêutica, licenciada pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, no dia 31 de julho de 1964, e reformada, aposentada, passei a aposentação, por isso é que eu vou passar a ler antes que me saiam estas palavras pouco aconselháveis. E aposentada a 25 de abril de 2010, após 45 anos de uma vida profissional intensa, inteiramente dedicada à farmácia hospitalar. Herdei de meus pais a noção segura de que não há dificuldades que o trabalho não possa vencer. Penso, por isso, que a humanidade tem uma determinante séria, trabalho honroso, afincado e profícuo. Talvez por isso o envolvimento de todos aqueles que comigo trabalharam nas decisões estratégicas e sistemas implicados tenha condicionado comportamentos, atitudes e desempenhos refletidos em responsabilização, qualidade e quantidade nos resultados que foram alcançados. Por maneira de ser e estar na vida, sempre fui defensor intransigente do trabalho de equipa, bem estruturado sob o ponto de vista técnico, científico e deontológico. Assim, no complexo meio hospitalar, apesar de todas as dificuldades, lá fomos avançando progressivamente na procura de colaboração interprofissional
que veio a culminar nos serviços farmacêuticos dos hospitais da Universidade de Coimbra. Este convite foi, assim, Sr. Professor Dr. Rui Marcos dos Santos, a oportunidade para revisitar o meu passado, recordar, embora de forma distante, e não sabendo eu que ia ter aqui pessoas tão diretamente ligadas a ele, a temática que sempre requeriu todo o meu entusiasmo. E recordar as mulheres e os homens que nesse percurso me acompanharam. Muito obrigada por esta oportunidade de renovo. Falemos então sobre farmácia hospitalar e medicamentos seguros. Lá tem que vir um bocadinho de história. A revolução tecnológica, iniciada em meados dos anos 60, atingiu profundamente o medicamento e motivou profundas alterações na atividade clínica, na atividade diária dos farmacêuticos hospitalares, tradicionalmente ligada à produção, controle de qualidade e distribuição dos doentes internados. O grande salto qualitativo na atividade profissional farmacêutica decorreu da publicação do Estatuto da Farmácia Hospitalar, Decreto-Lei 44.204 de fevereiro de 62, que consagrou a autonomia técnica dos serviços farmacêuticos, estabeleceu a obrigatoriedade de um internato farmacêutico em paralelo com o internato médico, institucionalizou a carreira farmacêutica e a obrigatoriedade do formulário Hospital Nacional de Medicamentos nos hospitais e nos centros de saúde, que mais não era do que uma lista de medicamentos que, no fundo, traduzia a limitação da chamada liberdade de prescrição. Em 1970, surge o conceito de farmácia clínica, que vem que nos sabe falar disto, não é, Jorge Batel? Designação atribuída a um movimento que se inicia nos Estados Unidos e no Canadá como uma área de diferenciação técnica para os farmacêuticos. Acolhida com enorme entusiasmo pelos farmacêuticos europeus, que os portugueses tentaram acompanhar, surgiu uma nova atitude profissional, mais virada para o doente no hospital e na comunidade. Com a publicação da Lei 5679, é criado o Serviço Nacional de Saúde, uma das principais marcas da democracia portuguesa, reconhecido como um dos mais importantes pilares de coesão social e no qual o Estado se constituiu garante da saúde de todos os portugueses. Na década de 80, a Organização Mundial de Saúde reconhece que o farmacêutico é o profissional com conhecimentos e competência para, de forma eficaz, promover a obtenção de resultados racionais com a terapêutica medicamentosa. Sendo a missão primordial da prática farmacêutica a promoção efetiva da utilização racional do medicamento, entendendo-se como tal a mais adequada ao doente, segura e económica, que envolve responsabilidade compartilhada com os outros profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e outros, e com o próprio doente. Este nosso trabalho incluía uma abordagem multidisciplinar das questões da terapêutica farmacológica administrada aos doentes em internamento ou aos abrangidos pela legislação de cedência em ambulatório hospitalar, bem sustentada, claro, na política aprovada pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, que, como todos sabemos, tem uma parte equitativa intermédia, é formada por um igual número de médicos e de farmacêuticos. Uma prática de farmácia hospitalar, cumprindo as propostas e objetivos da farmácia clínica, envolvendo processos complexos, não é, Lisete? Não é, Rui? Representou um enorme desafio nas funções e reorganização dos serviços farmacêuticos dos principais hospitais, para além dos aspectos específicos relacionados com a formação farmacológica e terapêutica dos próprios farmacêuticos.
a conseguida informatização de todo o processo de distribuição individualizada. Quem não se lembra do trabalho que isto deu e das complicações interprofissionais que isto deu? De medicamentos, a informação de todo o processo, distribuição individualizada de medicamentos, desde a prescrição médica até a administração ao doente internado ou na assistência ao doente em regime de ambulatório, foi uma verdadeira revolução de qualidade, de segurança e de rentabilização. Todo este processo permitiu a redução de erros, especialmente de transcrição e de interpretação, proporcionou a partilha de informação e fomentou a adesão à terapêutica, conduzindo à rentabilização dos recursos humanos que sempre foram insuficientes, materiais nem se fala, e fornecimento de medicação segura aos doentes, que foi o objetivo conseguido, conforme demonstrado e quantificado no estudo O Valor do Desempenho do Farmacêutico Hospitalar de 2021, da nova SBE, School of Business and Economics, para a Ordem dos Farmacêuticos, em colaboração com a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares. Este estudo apresenta uma vasta evidência científica sobre o potencial clínico e económico de diversas atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos hospitalares, dando especial relevância à revisão e reconciliação da terapêutica, na fase de admissão, na fase de transferência de doentes e mais ainda na fase que se tornou um hábito, eu graças a Deus não uso medicamentos, mas que se tornou um hábito pelo que ouço da polipragmasia. Portanto, pegar na receita e enquanto houver papel e lápis, vai-se ocupar realmente todo o espaço. A colaboração nas unidades clínicas, portanto, a farmácia clínica que realmente o Hospital da Universidade muito se pode, ou se podia, não sei se agora se pode, se não, mas que se podia orgulhar realmente de estar na primeira linha, na linha da frente. A avaliação de alternativas terapêuticas ou a monitorização e farmacovigilância da utilização de novos fármacos, que não vale a pena falar mais sobre isso, uma vez que já ouvimos tanta coisa e bendita, entre outras intervenções que permitem prevenir riscos, erros de medicação, promover a adesão à terapêutica e obter poupanças diretas na aquisição de medicamentos, que também é uma das coisas que ocupa o tempo e continuará. Eu digo ocupa, mas olhem para 12 anos atrás, porque as novas tecnologias podem ter alterado esta situação e eu estou a falar há 12 anos atrás. Utilização racional do medicamento. E agora fui buscar, como não se pode falar de medicamentos sem o apoio legal, sem os documentos que efetivamente nos suportam, fui buscar o Estatuto do Medicamento. Onde se diz onde se define o medicamento é toda a substância ou associação de substâncias apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou exercendo uma ação farmacológica, imunológica ou metabólica a restaurar, corrigir ou de modificar funções fisiológicas. Este texto oficial, completo e simultaneamente sintético, oferece-nos uma visão do medicamento no que respeita à sua constituição, aplicabilidade e funções, tornando numa das tecnologias essenciais na qualidade de prestação dos cuidados de saúde. O valor do medicamento para a sociedade é hoje indiscutível e traduz-se em inúmeros benefícios, como já aqui foi dito, para a melhoria da saúde e qualidade de vida das populações. Não esquecendo também que
que se lhes deve o extraordinário aumento da esperança de vida. Mas são os medicamentos inovadores. Ao permitirem suprir necessidades terapêuticas não satisfeitas, os que mais contribuem para o impacto positivo na saúde pública, através da sua maior eficácia e efetividade, embora concorrendo para um aumento sem precedentes dos custos. Basta pensarmos nos benefícios e no impacto das vacinas no contexto da pandemia de Covid-19. Os medicamentos são um dos grandes temas da atualidade. Interessam aos doentes, ao público em geral, aos farmacêuticos, a profissões de saúde, à indústria farmacêutica, aos distribuidores, às farmácias, ao sistema político e ao governo, aos agentes económicos e à comunicação social. Portanto, daqui todos os problemas secundários que o envolvem. Mas não há vela sem senão, dizemos em português. Nenhuma substância farmacologicamente ativa é absolutamente isenta de perigo, como o senhor professor já aqui disse. De acordo com as publicações recentes, os danos causados por medicamentos são responsáveis por 50% de todos os danos evitáveis nos cuidados de saúde. A utilização de qualquer medicamento nunca é isenta de riscos, pois a probabilidade da ocorrência de um efeito adverso vai depender do medicamento, mas também de quem o usa e da forma como o usa. Como já dissemos, alguns dos efeitos adversos são previsíveis e evitáveis, principalmente os que decorrem de erros de medicação, mas outros são inesperados e ocorrem mesmo quando os medicamentos são utilizados de forma apropriada e nas condições para que foram aprovados, mesmo como acontece no caso das reações adversas de medicamentos, também já falamos. Portanto, peço desculpa pela repetição, mas não conseguia entender, não conseguíamos apurar previamente o que iríamos dizer. Assim, compete a todos os intervenientes no circuito do medicamento, desde a sua produção, a aprovação e entrada no mercado terapêutico, promover a sua utilização racional, que é definida especificamente pela Organização Mundial de Saúde como a prescrição de um medicamento apropriado, dispensado nas melhores condições, em tempo oportuno, ao melhor preço, utilizado na dose adequada e durante o tempo prescrito, de forma a otimizar o seu potencial terapêutico e a minimizar os erros de medicação. Mas erros de medicação, o que é que são? São erros não intencionais e evitáveis associados ao uso de medicamentos quando está sob o controle de profissionais de saúde, dos doentes ou dos seus cuidadores. Ocorrem por falta de conhecimento, por lapsos ou falhas na prática clínica ou farmacêutica, nomeadamente na prescrição, na transcrição, na preparação, na rotulagem, na dispensa, ou ainda durante a administração ou toma do medicamento. Desta forma, resta-nos ponderar para cada medicamento este equilíbrio entre o benefício da sua utilização e o risco a ele associado. O processo já aqui foi completamente e claramente descrito. Não posso deixar de apontar os erros de prescrição. Os erros de prescrição poderão resultar de um diagnóstico incorreto, da escolha de um tratamento inadequado, de interações medicamentosas ou de monitorização desajustada. E muitas vezes do afastamento entre estas duas profissões tão importantes, médico e farmacêutico. Os erros na dose são os mais frequentes e causadores de problemas. Serão minimizados com uma comunicação com o médico, com o farmacêutico e o doente, de forma a superar as barreiras que condicionam o uso racional do medicamento, nomeadamente as que se relacionam com a adesão à terapêutica e o estilo de vida saudáveis. Os erros de medicação não são imputáveis ao medicamento, mas à forma errada como foram administrados ou utilizados pelo doente.
resultam de instruções não compreendidas ou não cumprimento de instruções descritas por várias fontes autorizadas. A literacia em saúde é essencial. Felizmente, tivemos aqui uma dose, uma oportunidade ótima de aumentarmos a nossa literacia sobre o medicamento, mas era fundamental ações diretas e com diferentes orientações, se assim o entender para quem sabe, de modo a que a grande maioria dos utilizadores soubesse distinguir, mesmo através da comunicação social e principalmente da televisão, o que eram meros anúncios ao que era verdadeira informação terapêutica. E vou terminar, espero não ter ultrapassado o tempo, vou terminar com o apelo tantas vezes repetido. O medicamento tem que ser respeitado. E muito obrigada uma vez mais, Sr. Professor, por este prazer enorme que me proporcionou no dia 7. Muito obrigado. Espero não ter tudo. Não quero isto. De maneira nenhuma, eu agradeço muito à doutora Isabel toda esta recordatória realmente, e que eu também acompanhei e participei alguma, e que é realmente extraordinária e fundamental, e por isso nós hoje temos estas. Mas eu mesmo assim ainda estou insatisfeito, porque a adesão ao Instituto de Qualidade de Segurança do Doente, e particularmente aos conceitos de segurança do doente, é porque nós não temos na prática da assistência aos doentes a mesma segurança que temos noutras áreas da sociedade. Por exemplo, eu hoje, se vou levantar um dinheiro, a máquina, se eu não tiro o cartão de tempo, não se cala. Eu tenho alguma desses sinais quando prescrevo um medicamento? Não tenho. E posso ter. Portanto, nós temos que redesenhar os sistemas, porque isso pode não ser feito de maneira automática, pode-nos alertar para essas situações, e temos que utilizar essa tecnologia a nosso benefício e, particularmente, nos erros que são muitas vezes atribuídos já à parte humana, porque a parte humana cansa-se, está esgotada, está em burnout e não tem os conhecimentos. Eu ainda hoje, a propósito da vancomicina, estive a ler uma coisa e aprendi que, afinal, tinha-se descoberto que realmente os níveis que nós utilizávamos anteriormente não eram os adequados. Bom, mas aqui há um problema, porque se são os adequados para matarem o micro-organismo, podem ser os desadequados para provocar uma lesão renal. Portanto, há aqui... E estas duas exposições anteriores puseram realmente um problema que hoje eu também me preocupa muito, que é a complexidade do tratamento dos doentes, que nós levamos muito além da idade própria de viver. E, portanto, eles vão acumulando medicamentos. E as interações entre esses medicamentos? E qual é a sua genética? Portanto, às vezes é muito difícil realmente termos decisões que vamos tomar e que, não sei se no futuro, não vão ter que ser ajudadas pela inteligência artificial para saber em que ponto é que podemos fazer. Porque a complexidade da metabolização do medicamento e, hoje, claro, que é claro também, a própria alimentação. E, portanto, é bem conhecido da nossa parte, não sei se do público em geral, que a toranja é muito problemática e, portanto, ter influência muito grande em determinados medicamentos. E por isso é preciso ter esse cuidado. Para ir à parte mais prática, pedi então agora ao Dr. João César que nos viesse contar da sua experiência, larga experiência como médico e, eventualmente, como doente. Muito boa tarde. Tal como eu já disse, João César Santos, clínico geral, aposentado, felizmente. E estou-me a sentir um bocado a pega do galheteiro. Eu explico. Vocês num galheteiro têm o azeite e o vinagre.
Depois no meio tem uma pega para mexer aquilo, não é? O que é importante é o azeite e o vinagre. O azeite e o vinagre estão ali. Eu sou a pega do galheteiro, estou aqui a fazer uma figurinha, pronto, contar umas histórias. Não. O professor disse uma coisa que é preciso fazer farmacovigilância no doente. É verdade. Eu lembrei-me desta agora quando ouvi dizer isso, porque tem 3 dias. Uma doente que estava-se a sentir mal, eu fui ver, tinha sido medicada numa urgência hospitalar por uma fibrilação auricular, foi medicada com Pradaxa. E eu disse, então, tem que tomar? Não, só tomei um. Então, mas precisa disto, tem uma fibrilação auricular. Então diz aí que pode provocar hemorragias. Eu leio os papelinhos todos, senhor doutor. É por isso que destes todos que me receitaram, eu não tomo nenhum. Acho que nas coisas que disseram, acho que falta fazer referência ao tempo que os médicos têm que ter para conseguir falar com os doentes como deve ser. Bem, vamos aos casos mais práticos. Já assisti a muita coisa em 40 e muitos anos que ando nisto e não vale a pena às vezes teimar com os doentes. Havia um doente, já que há uns anos largos, tinha uma asma grave, era acompanhado em serviço de pneumologia e que nos aparecia a dizer assim, olha, aquelas bombas todas que me deram não fazem nada, eu quero é isto. Mas isto o quê? Lasite. Eu tenho uma crise de asma, tomo um comprimido, desde 5 minutos depois estou bom. Pronto, e agora o que a gente faz? Não é? Ou uma outra que me entrou por uma urgência adentro, os bombeiros a fazer um barulho desgraçado, tinha feito uma tentativa de suicídio tomando uma caixa inteira de Pepsi à mar. Eu acho que já nem existe à venda. Acho que já nem há. Para os mais novos que nunca ouviram falar, era um antiácido. Era o compensando à altura. E convencida que estava a tentar matar. Fim dos anos 90, entro no consultório. Na altura era bastante mais novo. Na altura ele era um velhote da idade que eu tenho hoje. A queixar-se porque mal conseguia andar, porque o joelho dava cabo da cabeça. Doía-lhe o joelho. Eu calculo que ele fosse anestesiando aquilo por fáscias que tinha, de aranhas vasculares, hipertrofia de parótidas, ele ia anestesiando aquilo diariamente. Bem, eu fui ver o joelho, a olho nu, uma zona artrose, provavelmente do tamanho de umas casas. Pronto, consulta feita e no fim pedi um raio-x do joelho para confirmar como é que aquilo estava e mediquei um anti-inflamatório, um oral e um toque. Marquei-lhe consulta para ir umas semanas para depois ver o raio-x e ver o que é que se podia fazer. Consulta aqui, o homem religiosamente compareceu. A andar direitinho e sem dores. Então, Sr. Pinto, que tal? Olha, estou ótimo. Pronto, ainda bem. Eu tenho a radiografia. Não fiz. Também não fez porque não foi preciso. E olha, também lhe digo mais. Os medicamentos que o senhor receitou não fizeram nada. Para começar, porque eu não os comprei. Mas houve um vizinho que me deu uma receita de um chá de freixo. Foi uma maravilha. Em 2 dias fiquei bom. Quer que eu lhe dê a receita? Eu fui suficientemente burro para lhe dizer que não. Até hoje arrependo de não ter ficado com a receita do chá de freixo. Podia-se descobrir alguma coisa nova, né? Alguma substância nova que tratasse as coisas. Isto quando começa, são histórias que vão por aí afora. Em relação a esta do chá de freixo, eu ia fazer uma citação de um livro antigo. Minha memória é assim, eu emprestei, não sei a quem, e perdi. De um colega nosso chamado Dr. Pedro Maia Argação, publicado pela Neofarmacêutica em 1972, por altura do lançamento do medicamento próprio. O livro intitula-se Esculápio diz o que pensa, em que, em 80 e tal páginas, com frases
uma ou duas linhas, ele vai discorrendo sobre a atividade de medicina, médicos, doentes, sobre a nossa vida do dia a dia. E há uma que eu nunca mais me esqueci. O melhor veículo para os medicamentos tomados feroz não é a água, é a fé. Consegui encontrar há pouco tempo, na net, uma coisa que é a loja do Cão Preto, em Benavente, que tem o livro à venda. Já o mandei vir e ainda não chegou. Se alguém estiver interessado. Vamos recuar, estou como a doutora Odete dizia, vamos recuar um bocadinho no tempo, ao fim dos anos 70, quando nos centros de saúde havia uma guerra brutal para se tentar instituir as consultas de planeamento familiar, que estavam quase sempre vazias. Os preconceitos que havia, porque as mulheres não iam. Como um homem respondeu, olha, nem o meu marido nunca a viu. Fiquei esclarecido. Os maridos que não deixavam ir, etc. Até que um dia desaparece uma caixota de 30 e muitos anos, vinha pedir ajuda porque já tinha 6 filhos e não podia ter mais nenhum. Mas senhora, pronto, estou contente, pelo menos uma voluntária, não? Eram poucos. Lá se fez a consulta com a enfermeira, com a observação, com todos os FCRs, como as coisas podiam ser. E então propus-lhe a toma de uma pílula. Que, como todos os senhores sabem melhor que eu, nessa altura, uma pílula tinha mais dose do que uma caixa hoje. Daí os efeitos secundários todos que havia, de vômitos, de enjoos, E depois, nós tínhamos a explicar à senhora que tinha que tomar a pílula. Na altura não havia 28, era tudo 21. Eram os 21 dias, aqui ia para os 7. Explicámos tudo, muito explicadinho. E havia a enfermeira com um cuidado desgraçado. Ficámos satisfeitíssimos. A mulher disse que sim, levou a receita e foi embora. Aparece-nos passado umas semanas e a enfermeira entra no gabinete a rir. Eu aí devia ter desconfiado logo que havia marosta. Estou, mas falo com ela. Está bem, não há entrar, o que é que se passa? Então, o que é que se passa? Ó, doutor, preciso de umas pílulas maiores, que estas são pequenas para mim. Maiores? Desculpa, não estou a perceber. É, doutor, é que eu ponho-as, mas elas caem. Com tanto cuidado a explicar tudo, esquecemos de dizer para onde é que havia de tomar. Serviu-me de lição. Desde aí, é sempre as coisas, é para ser tomado com pelo menos meio copo de água. Para ver se percebem, não é? Para não, as coisas... Já me aconteceram assim umas quantas. Não posso garantir que já me aconteceram assim umas quantas. Doentes que estão a tomar mal a medicação porque foram à urgência no hospital e não houve tempo para lhes explicar grande coisa. Doentes, calculo numa análise que nós fizemos aqui há entre 15 a 20 anos com o farmacêutico onde eu trabalhava, 20 a 25% dos medicamentos não eram levantados. Eles chegavam lá, o farmacêutico já me disse, doutor, é assim, eu vou lá, tenho uma infecção pulmonar, doutor, preciso de um antibiótico, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Então chegam aqui, eu só quero aqueles dois, o de cima não quero, o antibiótico é o que está assim. Não há hipótese de lutar contra isto. Portanto, o professor tinha toda a razão quando disse que a monitorização do doente é fundamental. Não tenho muito mais para vos contar. São pequenas histórias repetidas com situações deste género. Mas para vos maçar, já chega. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com o Dr. Odete e com o professor Barra.
Eu acho que foi uma boa maneira realmente de finalizarmos estas apresentações.